Irmãos, nós estamos entrando agora no capítulo 2 do livro Santos no Mundo, os puritanos como realmente eram, do Leland Hicken. E nas duas últimas aulas que nós tivemos, né, uma com o irmão Ailton, outra comigo, sobre o capítulo 1, nós tivemos uma visão um pouco mais histórica, né, abrangendo ali o que foi o puritanismo, quais são as principais marcas, as principais doutrinas, como era um puritanismo, um puritano típico, né? Então, as aulas anteriores que nós tivemos foi um pouco mais histórica, foi um pouco mais para a gente compreender aí quem eram esses homens, o que o movimento ensinava, qual era o alvo do movimento. A partir de agora, a partir do capítulo 2 até o último capítulo, o livro ele começa a ter uma proporção um pouco mais doutrinária, né? Um pouco mais teológica, para estar analisando alguns aspectos das doutrinas dos puritanos. Então, a partir de hoje, nós vamos ter um aproveitamento melhor no que tange uma visão bíblica da forma como os puritanos pensavam, porque nós vamos estar olhando algumas doutrinas que eles ensinavam à luz da Bíblia, à luz do que eles diziam e aplicar para nós, né? Realmente o que esses homens foram por conta daquilo que eles criam, por conta daquilo que eles pensavam. Se eles não tivessem um conhecimento bíblico, uma profundidade bíblica, se eles não amassem a pregação, amassem a palavra, se não amassem o Senhor, hoje nós não saberíamos nem quem eles foram. Então, o que marcou os puritanos foi esse amor pelas Escrituras, foi esse desejo de ensinar e subjugar toda a vida para a glória de Deus, e nós vamos estar podendo desfrutar agora desses ensinos, pelo menos de uma forma aqui básica, né, introdutória ao que eles realmente diziam, para que a gente possa aplicar na nossa própria vida, tá? Então, a partir de hoje nós vamos estar dando uma olhada nessas doutrinas, e a primeira doutrina específica que o Leland Hicken coloca é sobre o trabalho na perspectiva puritana. A primeira coisa que ele coloca, né? Ele passa a falar agora sobre qual era a visão que os puritanos tinham acerca do trabalho, e eu acho que, para ser sincero, essa foi uma das doutrinas mais importantes que eu aprendi com os puritanos, né? Foi uma das doutrinas que eu mais amei com relação ao que eles ensinavam, porque hoje em dia a gente tem uma grande dificuldade de lidar com o trabalho, com relação, quando a gente tenta juntar trabalho e vida espiritual, né? Como se fosse uma dicotomia, como se fosse duas coisas separadas, que é o que nós vamos olhar melhor. Se você está acompanhando o grupo, eu pedi para que vocês trouxessem Bíblias, porque hoje a gente vai passar um bom tempo falando de alguns textos bíblicos, né? E nós vamos começar abrindo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 6 até o verso de número 12. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 até o versículo de número 12. Eu não coloquei os textos no notebook ou no slide, justamente para você poder pegar a sua Bíblia e acompanhar com a gente. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui a segunda carta, bem no final já da segunda carta, ele fala o seguinte: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho, fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Verso 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Até aqui esse texto. Bem, é um texto um pouco fora do comum, do que a gente está acostumado a ler, né? Nós temos aqui o final de uma carta muito empolgante, aqui que o apóstolo Paulo, ele escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses como uma resposta às perguntas daquela igreja. Aquela igreja era uma igreja que, como no capítulo 1 ele vai dizer, na primeira carta ele vai dizer, era uma igreja que tinha um grande amor um ao outro, que tinha um zelo pelo Senhor, que receberam a fé ali em meio a muita tribulação. E essa igreja ela tinha uma paixão, um zelo muito grande com relação à volta do Senhor Jesus e o que corresponde às últimas coisas.
Então, o apóstolo Paulo ele escreve a primeira carta tendo um pouco esse tom escatológico, mas não sendo suficiente, então ele escreve uma segunda carta explanando um pouco mais acerca da vinda do Senhor Jesus. O que acontece? O interessante é que nessa segunda carta, depois dele falar abundantemente sobre o assunto, lá no final da carta nós encontramos esse cenário um pouco estranho, né? Ali Paulo está falando sobre a volta de Cristo, que a igreja tem que estar preparada e tudo. Então ele dedica praticamente aí meia dúzia de versículos para falar basicamente o seguinte: irmãos, trabalhem, vocês têm que trabalhar, vocês não podem viver no ócio, né? E o interessante é a forma como o apóstolo Paulo roga a autoridade de Cristo para poder exortar isso. Olha o versículo 6. Mandamos-vos para irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, é que nós estamos mandando isso. Então, ele traz ao cenário uma autoridade de Cristo que geralmente nós não vemos tão comum nas cartas do apóstolo Paulo, quando ele vai tratar, né? Por exemplo, a gente tem um caso parecido em 1 Coríntios 5, quando ele vai excomungar aquele rapaz que teve relações sexuais com a sua madrasta, né? Com a mulher de seu pai. Então ali ele, em nome do Senhor Jesus, entrega o rapaz ao Satanás, né? E aqui nós temos um termo bem pesado também, uma convocação, uma invocação que o apóstolo Paulo traz acerca do Senhor Jesus. Para quê? Para que aqueles irmãos pudessem trabalhar. Paulo ele roga o nome do Senhor Jesus. Paulo ele mostra o exemplo que eles tiveram quando andaram por lá. Paulo ele diz que a igreja tem que se afastar dos irmãos que vivem dessa forma. Então nós temos que perceber aqui que parece que a visão que Paulo tinha acerca do trabalho não era uma visão leviana, né? Não era uma visão simplória, uma simplicidade, um mal necessário que a gente tem que viver. Pelo contrário, parece que ele trata a questão do trabalho numa perspectiva muito séria, muito importante, muito necessária, e que ele traz essa exortação demonstrando o quanto essa ideia sobre o trabalho é importante. E por que eu resolvi trazer esse texto? Eu trouxe esse texto porque, além deles expressar uma perspectiva bem bíblica e puritana, os puritanos amavam demais esse texto quando tratavam desse assunto, mas ao mesmo tempo ele meio que choca a gente se você parar para pensar na forma e naquilo que Paulo está escrevendo. Mas o que nós vemos hoje em dia, quando nós vamos tratar acerca do trabalho, parece que existe, e é uma das coisas que o Leland Hick vai colocar logo no início do capítulo, uma separação entre aquilo que é de Deus, aquilo que é obra de Deus, como por exemplo, você pode incluir nas obras de Deus o culto público, missões, evangelismo, a pregação, leitura bíblica, oração, louvores, e aquilo que parece que não necessariamente é uma obra de Deus, mas é um mal necessário, que é o trabalho. Então o que acontece é que hoje em dia existe muito problema com a perspectiva que os cristãos têm acerca do trabalho, tanto da sua dificuldade como se aquilo fosse um empecilho para fazer a vontade de Deus. Eu, por exemplo, contei a vocês no primeiro estudo que a gente teve, no prefácio, quando eu estava num retiro de jovens, que estava tendo um retiro de jovens, e um dos presidentes de jovens chegou para mim para conversar, dizendo que ele estava se sentindo muito mal com relação aos últimos dias da vida dele. Eu perguntei por quê, e ele disse que não estava tendo tempo para a obra de Deus. Ele só estava tendo tempo para trabalhar a fim de trazer comida para casa, para sustentar a sua casa, né? E ele disse que isso deixava ele um pouco mal, porque ele não conseguia fazer a vontade de Deus, não conseguia fazer a obra de Deus da forma como ele queria. E veja bem que essa visão desse irmão traz para nós a ideia justamente que eu estou falando de dicotomia, como se a obra de Deus não incluísse o trabalho, como se trabalhar não fosse parte da obra de Deus, ou até mesmo faz parte da vontade de Deus, mas como um mal necessário. E o pior não é isso. O pior é que ele, tendo essa visão, trazia para ele um abatimento espiritual. Ele se sentia mal diante de Deus, ele se sentia mal em estar trabalhando, sendo que para ele a visão cristã, a vida cristã deveria ser outra, né? Ou então ele poderia estar fazendo a obra de Deus de outra forma. Que é justamente o que provavelmente estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Provavelmente alguns historiadores comentam que o que parece é que aquela igreja estava tão zelosa pela volta de Cristo, para as parábolas que Jesus contava, por exemplo, de que quando ele voltar, ele quer ver o seu servo trabalhando, né?
que eles aplicaram isso como se fosse apenas algo espiritual. Por exemplo, eles não queriam que Jesus chegasse e eles estivessem ali simplesmente nos seus empregos habituais. Eles queriam que Jesus pegasse eles evangelizando, pegasse eles orando, pegasse eles lendo a Bíblia ou estudando, né, dentro de um culto público. Então, para eles, a ideia é de que a forma como eles queriam ser encontrados com Cristo não é no seu trabalho habitual, como se aquilo fosse uma coisa pequena aos olhos de Deus, mas sim fazendo outras coisas que para ele era a vontade de Deus. Isso estava gerando um problema na igreja de Tessalônica. Amém, pelo zelo pela volta de Cristo, né? Felizmente até hoje nós perdemos um pouco disso também. Mas isso não significa que, por causa da volta de Cristo, nós devemos ser encontrados fazendo a vontade de Deus no sentido de não estarmos trabalhando, mas estarmos simplesmente fazendo missões, evangelismo, ou então lendo a Bíblia dentro de casa. Essa é uma visão errada, uma perspectiva errada, que causa problema real quando nós entramos na vida cristã. A ideia que a gente tem, por exemplo, é que o meu tempo com Deus é o seguinte: eu posso ter meu tempo com Deus antes de ir para o trabalho de manhã, posso ter meu tempo com Deus na hora do almoço, ou então quando eu chegar no trabalho. A ideia é de que o meu tempo com Deus não é no trabalho, não é trabalhando, mas ou é antes ou depois, jamais durante. Isso é uma visão, infelizmente, que é antibíblica e, ao mesmo tempo, é uma visão que entristece o coração dos cristãos que não têm uma visão correta acerca do trabalho. O trabalho passa a ser um peso, uma coisa ruim, um empecilho, algo que traz tristeza e que a vontade das pessoas era largar os seus trabalhos, seus empregos e fazer uma coisa mais útil. Mas isso é perigoso, é danoso. Se algum irmão quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade também, tá? Então, de onde vem essa dicotomia, né? Uma história tão atual, que é esse problema hoje, mas também é uma história muito antiga. Por exemplo, o Leland Rick vai citar já no início da igreja, ele cita Eusébio, provavelmente aqui é o Eusébio de Cesareia, que foi o primeiro historiador realmente da igreja, né? Se a gente não contar com Lucas. E ele fala o seguinte: 2 modos de vida foram dados pela lei de Cristo à sua igreja. Um está acima da natureza e além do viver humano comum, inteira e permanentemente separado da vida habitual comum da humanidade. Dedica-se somente ao serviço de Deus. E o outro, mais humilde, mais humano, permite aos homens ter mentalidade para a lavoura, para o comércio e os outros interesses mais seculares do que a religião. Então, em Eusébio, nós já vemos aqui ele tratando a nossa vida aqui na Terra como 2 estilos de vida. Existem 2 formas de viver aqui na Terra. A que Cristo dá à igreja. A primeira é uma natureza melhor, né? Uma coisa mais que realmente é separada, é mais sagrada, é mais importante, é mais santo, que é aquele que se dedica somente ao serviço de Deus. E aqui, claro, ele está falando acerca do pastor, do evangelista, do missionário, do apóstolo, daquele que se entrega realmente nesse sentido apenas a esse tipo de serviço espiritual. Já o outro serviço que ele fala é os empregos normais, né? O nosso trabalho comum, como ele dá o exemplo da lavoura, do comércio e outros interesses seculares. Ou seja, ele trata como esse outro estilo de vida, como estilo que não é sagrado, não é santo, mas é menor, é necessário. Ele tem menos importância, ele tem uma prioridade menor, que é justamente a visão que a gente tem hoje, tá? Eu coloquei Eusébio de Cesareia, mas essa ideia, essa dicotomia já é bem mais antiga, né? Os gregos, ali Aristóteles, por exemplo, Aristóteles já comentava, sendo grego, né, já comentava que uma vida realmente uma vida melhor é a vida contemplativa, e que os escravos deveriam existir para poder se entregar aos trabalhos mais pesados, para manter a sociedade, com o intuito daqueles que são mais intelectuais, mais inteligentes, poderem fazer o seu trabalho de meditar, de contemplar, que o estilo de vida ideal e melhor e superior era o estilo de vida contemplativo. Então até mesmo os filósofos gregos já tinham essa ideia de que a vida comum, a vida de trabalho, a vida braçal, não é uma vida boa, não é uma vida tão importante quanto a intelectual, quanto a contemplativa, e pelo contrário, deveria ser entregue aos escravos para que os outros pudessem ter uma liberdade maior. Então isso é um problema que já vem desde antigamente, há 1000 anos antes de Cristo, por aí vai, alguns centenas de anos antes de Cristo, e que infelizmente foi introduzido na igreja, provavelmente aqui na época, como Eusébio fala aqui, provavelmente ele já tinha essa mentalidade, já corria, né,
dentro da igreja. Agora, isso se tornou um pouco mais padrão através desses dois homens aqui, né, que estão na tela. À esquerda aí você está vendo o Santo Agostinho de Hipona, e à direita você está vendo aí Tomás de Aquino. Esses dois homens, eles também pensaram dessa mesma forma, nessa certa dicotomia, tanto Agostinho como Tomás de Aquino, e pela autoridade com que eles tinham, né, pelo exemplo e a influência que eles tinham dentro da igreja, meio que esse pensamento se tornou muito enraizado, tanto por Agostinho como depois por Tomás de Aquino. Eles também mantinham essa ideia de que a vida contemplativa era superior, era mais agradável a Deus do que a vida braçal, do que você tem que trabalhar, se acordar de manhã e ter que ir para o seu trabalho, para o seu emprego. Muito melhor é uma vida mais meditativa, o seu tempo ali com as escrituras, né? Então você vê aí, o Agostinho, ele tinha essa visão, e os puritanos, eles gostavam demais de Agostinho, né? Mas nisso aqui, eles se separaram totalmente da visão que ele tinha sobre o trabalho. Mas Agostinho tinha essa ideia, e Tomás de Aquino popularizou muito mais além, a ponto dele pensar, dele dizer que a vida meditativa, que é a sua demonstração de amor a Deus, tem que ser feita de uma forma isolada. Já que é isolada, então não tem como ser braçal, não tem como ser trabalhoso dentro de um emprego, né? Você não tem como estar ali dentro da sociedade e estar demonstrando o melhor do seu coração, do seu afeto a Deus. Isso você deveria fazer sozinho e deveria fazer meditando e pensando acerca de Deus e orando a Deus. Então, esses pensamentos fortaleceram muito a ideia de monastério, né? Que a gente teve aí na igreja medieval. Só que isso é estranho, né? Meio que meio que Tomás de Aquino está separando o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus, do segundo grande mandamento, que é amar o próximo. E os puritanos perceberam essa falha nesse pensamento dele, como se o amar a Deus é uma vida isolada, mas o amar o próximo, como é que vai juntar o amar a Deus isoladamente com o amar o próximo sem estar próximo? Então eles viam essa quebra no raciocínio de Tomás de Aquino, que não se juntava, né? Então, meio que isso atrapalhava a lógica e, com certeza, a harmonia que a Bíblia tem. Nós devemos amar a Deus e nós também devemos amar ao próximo. Isso são dois mandamentos que não podem ser separados um do outro. Os reformadores antes dos puritanos. Essa era a ideia medieval, né? Mas como houve a reforma protestante e a Bíblia começou a ser lida, a ser estudada e até mesmo ser colocada na mão do povo, então os reformadores, eles não apenas olharam para os grandes temas da reforma, como por exemplo a justificação pela fé, a forma como nós somos salvos, mas também eles dedicaram, alguns deles comentaram acerca do que a Bíblia dizia dessa visão que o pessoal tinha, né? Lembrando que aqui era uma grande oposição ao catolicismo romano. Então, quando eles tratavam do trabalho, eles tratavam justamente porque isso se opunha à visão que estava sendo construída dos monastérios, dos monges, a ideia de para ser santo tem que se separar da sociedade, que não pode ter casamento, né? Os padres não podem casar e tudo isso. E então eles encontraram na visão bíblica do trabalho justamente o contrário. Então nós temos aqui Martim Lutero e o William Tyndale, e o Martim Lutero tem essa frase que é muito boa. Ele fala o seguinte: quando uma empregada cozinha e faz outro serviço de casa porque está ali a ordem de Deus, mesmo tão pequeno trabalho deve ser louvado como serviço a Deus, superando em muito a santidade e o ascetismo de todos os monges e freiras. Ou seja, para Martim Lutero, para os reformadores, eles já tinham uma ideia de que quando uma empregada está cozinhando, ela tem uma razão para estar fazendo isso. E qual é? Ela está ali por ordem de Deus. Que a vontade de Deus é que ela se entregue àquele tipo de trabalho. E isso se opõe aos monastérios, né, o ascetismo, de que eles estão tentando ser santos, se separando como monges e freiras, fazendo algo que Deus não ordenou, que Deus não pediu. Então, quando vai balançar isso, vai colocar isso na balança, você tem aqui uma empregada que, quando nós lemos Efésios, quando nós lemos Colossenses, está fazendo a vontade de Deus no seu trabalho, e temos aqui monges e freiras que colocaram sobre si leis que Deus não colocou. Então, entre esses dois, a empregada está fazendo a vontade de Deus, está fazendo serviço a Deus santo, que é melhor e maior do que o ascetismo dos monges da freira. William Tyndale, ele tem essa frase também que é maravilhosa. Ele fala o seguinte: há uma diferença entre lavar louças
e pregar a palavra de Deus. Mas no tocante a agradar a Deus, nenhuma em absoluto. Ou seja, aqui ele já coloca em pé de igualdade todo tipo de trabalho, a ponto de estar comparando alguém que está lavando louça com um pregador do evangelho, um pastor, um ministro. Então ele fala que existe uma diferença, claro, entre lavar e pregar, mas no tocante a Deus, a agradar a Deus, não existe diferença. O pregador ele não está agradando mais a Deus do que aquele que está trabalhando, do que aquele que está fazendo a vontade de Deus no seu trabalho. Estão fazendo obras diferentes, mas os dois estão agradando a Deus. Então, quando você está no seu trabalho, quando nós estamos em nosso serviço, ali fazendo aquilo que nós estamos, a nossa rotina, nosso trabalho, nosso emprego, Deus ele se sente tão agradado daquilo quanto se um pastor está visitando as suas ovelhas, ou então um pastor está preparando seu sermão para pregar, porque os dois estão justamente fazendo a vontade de Deus no local onde eles estão. Tanto o pastor está cumprindo a vontade de Deus no chamado que ele tem para pastorear, quanto você, quanto eu, quanto o trabalhador comum está fazendo a vontade de Deus quando ele está no seu emprego, movendo ali a sociedade através do seu trabalho. Deixando aqui um pouco agora essa história, né, essa parte mais histórica, indo já para a parte da visão puritana declarada. Então você percebe aí que essa visão, essa dicotomia, já veio desde antigamente com os gregos, foi introduzida na igreja tanto por Eusébio, mas principalmente por Agostinho, e mais ainda por Tomás de Aquino, mas que os puritanos eles não eram tão, eles não se apegavam tanto à tradição dos pais apostólicos, a ponto de defender tudo que eles estavam dizendo só porque eles eram pais apostólicos. Não, eles comparavam aquilo que eles liam em Agostinho, aquilo que eles tinham na época, com as escrituras, e como os reformadores, se colocou do lado dos reformadores para ter uma visão diferente acerca do que a Bíblia fala do trabalho. Algumas frases, eu botei somente duas, para nos dar aqui mais ou menos a ideia de que os puritanos tinham acerca do trabalho. Primeiro, Deus chama a Richard Steele, que é o comentarista. Esse Richard Steele é muito bom, ele tem um livro chamado, se eu não me engano, O Empresário Cristão, o Comerciante Cristão. Esse livro desse puritano Richard Steele, ele está quase ali em pé de igualdade com o livro do William Perkins, que é sobre um tratado das vocações, né? Esses são os dois principais clássicos puritanos acerca do trabalho. Então, se você for procurar aí depois na internet, não temos em português, infelizmente, mas se você pegar ali em inglês e traduzir no Google Tradutor, o documento, né, você vai ter em mãos aí em português, ali dá para entender, dá para arranhar o que eles diziam. Então, Richard Steele, aquele é um dos clássicos puritanos sobre trabalho. Então, ele fala o seguinte: Deus chama todo homem e mulher para servi-lo em algum emprego peculiar neste mundo, tanto para o seu próprio bem, como para o bem comum. Ou seja, para os puritanos, também não existe essa diferença entre ser um pastor, ser um missionário, estar evangelizando, estar no meio da rua pregando o evangelho, ou estar dentro do culto público, ali adorando a Deus. Isso tanto é parte da vontade de Deus, quanto também é parte da vontade de Deus que você esteja no seu trabalho, no seu emprego. Deus, ele tanto te chamou com uma santa vocação, uma vocação geral, como diz William Perkins, no Tratado das Vocações, né? Que o primeiro chamado de Deus do homem é para conversão, mas que Deus também tem um chamado específico, que é um chamado para que você sirva a Ele através de algum emprego peculiar neste mundo. Então, para ele, para o Richard Steele, ao olhar para as Escrituras e comparar os textos, tanto o pastor está agradando a Deus, como o empregado, como nós no nosso trabalho, também estamos agradando a Deus. O John Cotton, que é um puritano já ali na Nova Inglaterra, nas Américas, ele fala o seguinte: o homem, portanto, que serve a Deus no serviço aos homens, faz seu trabalho como na presença de Deus, como quem tem uma ocupação celestial em mãos, e por isso, confortavelmente, sabendo que Deus aprova o seu caminho e trabalho. Aqui, mais uma vez, eles argumentam também da mesma forma que aquele que está no seu trabalho, está trabalhando no seu emprego, você está fazendo a vontade de Deus. Deus, ele chamou a gente para trabalhar, para não ser pesado a ninguém. E ele chama isso de uma ocupação celestial que nós temos em mãos. Ou seja, essa vontade que nós temos para trabalhar, ou esse chamado que nós temos para trabalhar, vem do céu, né? É o próprio Deus quem estabeleceu isso, é o próprio Deus quem deseja que nós trabalhemos dessa forma. Portanto, é um chamado celestial, é uma ocupação celestial que está em nossas mãos. Então, a visão puritana, eu botei só essas duas frases, são várias que o Hicken coloca no livro,
mas apenas para poder a gente introduzir o assunto e dessa ideia de que, para os puritanos, o nosso trabalho ele é extremamente importante aos olhos de Deus. Faz parte da vontade de Deus, é um chamado celestial, uma ocupação celestial, onde nós estamos servindo a Deus no serviço aos homens. Então, por isso que o trabalho e o emprego era tão importante para os puritanos, era tão importante para o apóstolo Paulo, como nós vamos ver depois, tá? O que eu quero fazer agora, tudo isso foi só uma introdução rápida, né, sobre o assunto, é a gente dar os fundamentos que os puritanos usavam para ter essa visão. Então, beleza, eles acreditavam que é tudo a mesma coisa no tocante a agradar a Deus, que é obra de Deus, que é da vontade de Deus que você esteja trabalhando, mas com que base eles diziam isso? Qual era o fundamento que os puritanos tinham para declarar esse tipo de coisa? E aí nós vamos dar uma olhada hoje em apenas 2 fundamentos, tá? Próxima semana nós vamos dar uma olhada em mais alguns, mas hoje eu quero trazer só 2 fundamentos que os puritanos tinham para isso. O primeiro fundamento está acerca da criação. Eles baseavam essa ideia na criação. E alguns textos para nós dar uma lida em Gênesis, capítulo 1, Êxodo 20 e João 5. Se o Ailton estiver aí, eu queria que você pudesse ler o Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Pronto. Os puritanos acreditavam que isso é importante para nós, porque a ideia de hoje em dia do trabalho, a ideia mais comum, é que o trabalho existe como uma forma de castigo, né? Como uma forma de Deus castigar Adão por causa do pecado, Adão e Eva. Mas eles acreditavam o contrário, e a Bíblia nos mostra o contrário, né? Quando Deus ele criou o trabalho, quando Deus fez o trabalho, ele não fez quando o homem havia caído, né? Ele não ordenou aquilo como o resultado da queda do homem, como castigo. Pelo contrário, esse texto de Gênesis 1:26 é tão maravilhoso, porque a ideia é de que eles colocam aqui a criação do homem com relação a Deus, feita a sua imagem e semelhança, e junta isso ao fato de que o homem deve dominar, deve trabalhar de certa forma, nesse sentido, deve governar sobre a criação de Deus. No mesmo texto, onde Deus fala acerca da nossa criação, da importância da nossa criação, do padrão da nossa criação, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é o mesmo texto onde Deus já delega a razão, uma das principais razões pela qual o homem foi criado. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para quê? Para que o homem pudesse governar sobre a criação. Então eles juntam a ideia de imagem e semelhança com o fato de nós podermos dominar sobre os outros animais, porque toda a criação, desde o primeiro dia, não houve essa ideia de imagem e semelhança. Não houve quando Deus criou os animais, não houve quando Deus criou os animais dos céus, na terra e dos mares, não houve de forma alguma isso. E como não houve, tudo que Deus vem narrando na criação, ali em Gênesis 1, tem o seu propósito específico, né? Por exemplo, quando ele cria o sol lá no 4º dia, e os luminares, né, e as estrelas, ele dá um propósito para aquilo que ele criou. Quando Deus ele cria as árvores para dar frutos, conforme cada uma sua espécie, também dá um propósito. Mas quando ele cria os animais, dando também o seu propósito, né? Chega no homem, e a criação do homem é narrada de forma diferente, e ele liga tanto a criação como o propósito da criação do homem aqui. O homem, primeiro, ele é criado à imagem e semelhança de Deus, e, portanto, ele é criado, capacitado com essa imagem e semelhança, para poder governar sobre a criação. E isso é importante. Olha o que o William Perks comentou. Ele disse: Adão, na sua inocência, tinha todas as coisas à sua vontade, no entanto, Deus o ocupou no chamado. Ou seja, Deus, quando ele criou Adão, a sua imagem e semelhança, Adão tinha tudo, podia comer de qualquer árvore do jardim, né? Podia comer ali, acolá, podia comer, fazer o que quisesse, podia brincar, podia curtir o paraíso, vamos dizer dessa forma. Mas não foi isso. Deus chamou Adão, colocou Adão no lugar de delícias, para quê? Deus colocou Adão com uma responsabilidade, o ocupou no chamado, né? Ali foi o primeiro trabalho que o homem teve, que foi justamente cuidar do jardim de delícias, o jardim de Deus, que era o jardim do Éden. Então eles viam aqui na criação já o propósito de Deus quando criou Adão e Eva, mas não apenas nessa questão de que eles foram delegados, mas principalmente na questão
do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso a gente vai ler esse outro texto, em Êxodo capítulo 20, verso 9 e o verso 11. Depois da queda do homem, depois de libertar o povo de Israel, quando Deus ele vai fazer uma aliança com o povo de Israel, então ele fala o seguinte em Êxodo 20, verso de número 9 e o verso de número 11. Gabriel, tá aí, Gabriel? Oi, tô sim, meu Felipe. Você pode ler esse texto? Êxodo 20, verso 9 e depois pula para o verso 11. Claro, sim. Só uma coisa, eu posso fazer um comentário rápido? Pode sim, pode ficar à vontade. Eu lembrei quando o irmão leu a passagem de Gênesis, né, que fala que o homem tem o domínio das obras, do Salmo 8, né, que ele fala a respeito da grandeza de Deus e disse que mesmo Deus sendo tão grandioso, ele se importa com o homem, mas não só isso, ele deu ao homem domínio de todas as coisas, né? Todos os animais, as aves do céu, os peixes do mar e tal. Então é um entendimento muito semelhante, né, de que o homem tem um domínio dessas coisas também. Isso, maravilhoso. E dá uma ideia de que nós vamos tratar lá na frente de dignidade do trabalho. O Salmo 8 ele é maravilhoso por conta disso, porque ele vai usar que essa parte do domínio como uma parte gloriosa, né? Que é uma parte muito importante da visão puritana sobre o trabalho, que é o fato de que todo trabalhador é digno do seu salário. Isso é uma expressão muito importante, porque hoje em dia o objetivo principal dos homens trabalhar é poder ter dinheiro, né? Ganhar o salário. Então a ideia de hoje, a ideia que o mundo prega, e muito comum inclusive entre os cristãos, é que o salário é digno do nosso trabalho. Salário, o dinheiro, é tão importante ter dinheiro, é tão importante ter uma moeda de troca que você trabalha para ter. Mas a visão bíblica e a visão do Salmo 8 é o contrário. É de que o trabalho é que é digno, a ponto de que as pessoas pagam para você trabalhar. Entendeu? O trabalho é que é glorioso, o que Deus criou é que é glorioso, entendeu? Então, o Salmo 8 ele se torna maravilhoso nessa questão de que ele vai comparar a grandeza de Deus, o homem ser tão inferior, e Deus dá esse grande trabalho para o homem. Mostra como que o trabalho é glorioso, é de honra, né? Sim, verdade. Muito bom mesmo. Então vamos ler o Êxodo capítulo 20, versículo 9 e 11. 9 diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E o 11 diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Amém. Pronto, então, obrigado, Gabriel. Então, o que eu acho maravilhoso nesse texto, Jesus vai falar lá na frente, é de que houve um propósito no fato de Deus ter separado esses dias da criação. Claro que o texto em si, o objeto direto do texto aí tem a ver com o descanso, né? Nós temos que separar um dia para o descanso do trabalho, com o intuito de glorificar a Deus, de descansar dessas coisas, para de uma forma mais direta ter comunhão com Deus, né? Através do descanso do sábado. Mas também, Deus aqui ele se coloca como o modelo e o exemplo daquilo que nós devemos imitar. Da mesma forma como ele descansou no 7º dia, nós também devíamos ter um dia, o 7º dia, para descansar. Só que Deus ele também coloca como modelo de trabalho para os israelitas. Da mesma forma como eu trabalhei 6 dias, da mesma forma vocês também devem trabalhar 6 dias. Então, Deus ele não é simplesmente um exemplo de descanso, como muitas vezes as pessoas simplesmente comentam isso, mas ele é um exemplo de trabalhador. Ele criou o mundo dessa forma, ele estabeleceu o jeito dessa forma, para que ele seja um modelo, para que nós possamos ter nele o padrão a ser seguido. Lá em João capítulo 5, verso número 17, é um texto curto, onde Jesus vai falar que, da mesma forma como o Pai trabalha até agora, ele também trabalha até agora. Assim como o Pai continua trabalhando na criação, através da sua obra, tanto com relação à natureza física, de fato, né, sustentando todas as coisas, mas também de uma forma espiritual, quando ele está trabalhando para a conversão dos homens. Então, a ideia de que em todos os sentidos, Deus ele é o nosso modelo. Cristo ele tanto foi o nosso modelo no seu ministério, no seu amor ao próximo, na forma como ele agia com as pessoas, na pregação, mas ele também via em Deus esse modelo que Êxodo nos traz. Deus como um Deus que não é ocioso. Deus como Deus que é um Deus trabalhador, um Deus que tem prazer na obra das suas mãos,
um Deus que tem prazer no trabalho e que por conta disso nós também devemos ter. Então perceba aqui uma ligação que Êxodo e João nos dá um exemplo a ser seguido, mas o texto de Gênesis ele é favorito dos puritanos porque aqui ele nos dá razão para nós seguirmos o padrão. O fato de você ser criado à imagem e semelhança significa que algumas coisas que Deus tem é colocado em nós, é atribuído a nós também, né? Alguns atributos, a parte daquilo que Deus é, do seu caráter, de quem Ele é colocado no homem quando nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Isso se aplica principalmente a esse desejo do homem em não ser ocioso. O fato de Adão ter que ser alguém que se ocupe, o fato de Adão ter que ser alguém que trabalhe, é justamente porque ele foi criado à imagem de um Deus que trabalha. O fato de Adão trabalhar com suas mãos é porque ele é a imagem de um Deus que trabalha com as suas mãos quando criou Adão. Então, você e eu, nós devemos trabalhar porque trabalhar é imitar a Deus. Refletir algo de que nosso Deus é. Por isso que a Bíblia é tão pesada com relação à preguiça, e os puritanos também eram bem pesados sobre isso, nós vamos ver na próxima lição. Mas a ideia principal é essa, de que nós devemos trabalhar porque o trabalho, ele aponta para Deus. Ele é uma imitação daquilo que Deus é. Deus ele criou todas as coisas, Deus preserva todas as coisas, e o homem também, criado à imagem desse Deus trabalhador, desse Deus que age na criação, nos traz também esse chamado para nós imitarmos a Ele em seu trabalho, a trabalhar como Ele trabalha. Da forma como Deus trabalha até agora, nós também devemos trabalhar até agora. John Robson ele fala o seguinte, outro puritano: Deus que fez o nosso primeiro pai, mesmo em inocência trabalhar, não permitiria a sua posteridade pecadora levar a vida na ociosidade. Quando Deus fez o homem santo, o homem perfeito, incluiu o trabalho no caráter santo do homem, não ia permitir que depois da sua criação, nós que somos pecadores, pudéssemos ter uma vida sem trabalho, né? Seria fora do normal. Claro que Deus não faria isso. Então, Deus criou o homem para o trabalho antes mesmo que o pecado entrasse no mundo. Então, dentro de um paraíso perfeito, possuindo uma intimidade maravilhosa, né, com Deus, o homem ele foi feito um trabalhador para a glória de Deus, em imitação a Deus, para ter ali diante da criação um representante visível do Deus invisível. O trabalho ele não é fruto do pecado, tá? Ele é fruto da mente divina. Ele não veio porque o homem pecou, ele veio porque foi Deus quem criou. Ele não está baseado no castigo de Deus, ele está baseado no caráter de Deus, porque quando nós trabalhamos, estamos imitando a Deus como Ele é. Então, por isso o trabalho, para os puritanos, era uma coisa maravilhosa quando nós olhamos do ponto de vista bíblico, né? Do ponto de vista da criação.